Faço até um convite para os estudantes de teatro daqui, de Lauro de Freitas, porque é uma aula de teatro. Modéstia à parte, tudo que eu aprendi hoje, eu devo muito à minha participação na companhia. Assim. Eu aprendi o teatro como profissão, o teatro como trabalho e o teatro como um veículo de modificação social na companhia baiana, entendeu? Então, assim, para vocês que estão aí ligados no Jurapod, que se você estuda teatro, enfim, se você é amante da arte, é uma imensa aula assistir o espetáculo, porque você vai ver de tudo. Você vai ver essa questão da transformação física do ator, né? Porque antes de entrar, a gente tem que aprender a maquiar, a gente já tem que saber andar de salto, né? A questão da postura de, por exemplo, Pandora é uma senhora idade dos personagens, de quase 90 anos, que é um grande mistério, um mistério médico, a idade de Pandora. A questão da encurvatura, tal, toda essa questão do improviso também, que na verdade, por isso que a bofetada ela não tem, a bofetada ela é antiga, mas ela nunca perde o frescor, porque o texto inteiro te dá abertura para que você improvise, né? Modifique aquele momento dentro de uma estrutura que fica fixa, mas ali dentro a gente brinca e realmente se torna temporal, né? Se torna temporal, porque é uma a gente, caixinha de Pandora mesmo, né? A gente adapta a peça à cidade que a gente está, né? Então não é a mesma, as piadas não vão ser as mesmas que a gente conta em Salvador, vão ser piadas que têm a ver com Lauro de Freitas. A gente se adapta ao período de festa, não vai ser as mesmas piadas do carnaval quando a gente for fazer no período junino, por exemplo, ou pós São João. A gente se adapta ao público, então é tudo muito adaptado o tempo inteiro. Então você nunca vai assistir. Você vai assistir hoje, por exemplo, você vai assistir esse sábado. Se você for assistir o próximo sábado, é outro espetáculo. Sim. Tem a mesma estrutura, mas você vai saber que é outro espetáculo, que são outras piadas diferentes, entendeu? E o nome Abofetada? Pois é, a gente, na verdade, eu lembro que era uma folha de papel pautado, que se chamava na época, né? Que era um papel com duas folhas, assim. Eu lembro que a gente preencheu ele inteiro, todas as páginas, com nomes. E a gente passou uma madrugada rindo de cada nome mais doido que né, alguém sugeria. E aí... Enfim, não sei porque a bofetada ganhou, mas a gente achava que era forte, era um nome forte, era um nome fácil de dizer e era um nome que ia deixar essa interrogação, o que é que é. E aí um jornalista um dia explicou, ele falou, eu entendi o que é a bofetada ao assistir vocês e sair com a bochecha doendo de tanto rir. O efeito é como se você tivesse tomado uma bofetada, só que de riso, né? Então, pra gente... Foi a melhor explicação que teve, né? O cara primeiro assistiu e aí ele foi entender o nome e deu essa explicação. Sim. E a gente falou, funciona. Porque muita gente que, quando acaba o espetáculo, às vezes pedem para fazer foto, pedem para falar com o ator, fala isso, eu tô com a bochecha, o maxilar doendo, entendeu? Então, é uma peça que provoca isso, né? Ela provoca essa possibilidade de você... É catarse que a gente chama em teatro, né? Sim. Você pode ter essa catarse através do drama, da tragédia, né? E você chorar horrores com uma história que está sendo encenada no palco, ou você pode rir desesperadamente de algo que é tão absurdo, é tão surreal, mas é tão... É um outro fator desse espetáculo também. As pessoas reconhecem esses personagens como uma tia, uma vizinha, uma prima, uma mãe, entendeu? São personagens que alguém já viu em algum momento, porque essa pesquisa também que nós fazemos, o Rodrigo falou da maquiagem, né, que te envelhece ou te rejuvenesce, te deixa mais estranha ou mais bonita. Calçar o sapato alto não é para qualquer ator, não é qualquer Sim. ator que consegue andar no sapato alto naturalmente. Andar todo mundo anda, qualquer pessoa pode botar um sapato alto e andar, mas andar naturalmente, convencer a plateia de que aquilo não é estranho, de que aquilo é normal. Então, e aí tem a coisa da interação da plateia, cada noite é uma plateia, né? Então você não sabe com que público você Sim. vai lidar. Então, assim, quanto mais ruidoso está o teatro antes de começar, pra gente é um ótimo sinal. Se a plateia estiver muito calada, a gente diz, talvez essa plateia vai ser difícil da gente puxar. Mas quando ela tá já... Ela entrou para se divertir, ela já entrou querendo diversão. E a peça abre com o Cabaré da Araci, que na verdade não existia, essa Sim. cena não existia.
Existia a Araci, a personagem, existia o Marivaldo também no espetáculo original, a Bofetada. Mas a Araci durava 6, 8 minutos. Dependendo da reação da plateia, durava de 6 a 8. Que é uma menina que entra, senta numa poça d'água imaginária no palco e fica dialogando com aquele ponto, né, o cara que sopra o texto para ela lá atrás. Quando a gente estreou essa versão, que é esse recorte da Bofetada, a gente precisava que esses dois personagens se encontrassem no palco. De que maneira ia ser isso? Um dia sentamos eu, Alexandre e Marcos Barreto, Alexandre Moreira e Marcos Barreto, que fazem os personagens, para pensar como é que seria. Aí eu falei, olha, a primeira coisa que me vem à cabeça é que a Araci fugiu de um circo. Então, assim, ela fugiu de um circo e você, o dono do circo, está atrás dela, procurando ela para voltar para o circo. E esse foi o mote que a gente criou para essa cena. Então, a Araci, ela invade a plateia, brinca com a plateia o tempo inteiro ali durante... A cena hoje dura 25 minutos, praticamente. Sim. E aí, quando ela, né, no final da história toda, rola quase um striptease, que ninguém tira roupa em cena, mas é uma brincadeira que a Araci faz. Finalmente, o Marivaldo adentra o teatro atrás dela, e aí os dois interagem, a cena cresce muito. E aí entra a Paloma, né, que é um outro personagem que é uma homenagem a Moacir Moreno, que Maurício Martins está fazendo, né, homenageando o Moacir, que é um dos fundadores da companhia, que a gente perdeu em 94, sim, mas que continua sendo homenageado até hoje. E aí esse personagem Paloma, que Moacir criou no improviso, e quando entrou em cena, a gente falou, esse personagem não pode nunca mais sair. Ele não fala uma palavra, mas é um personagem tão emblemático, assim, quando ele entra, assim, ele causa riso só pelo visual, sim, pela aparência. Tem essa coisa da gag visual, né? A gag visual também nos personagens são importantes. Rodrigo fica irreconhecível. Porque eu fiz Fanta Maria a vida inteira, né? Há 35 anos, fiz outros personagens, mas Fanta Maria é o personagem que eu mais venho fazendo. Mas eu tive... essa é a quarta Pandora, né, que o Rodrigo faz. Eu estreiei com Frank Menezes, depois Jarbas Oliver, Diogo Lopes Filho e depois Rodrigo Villa. Cada Pandora de um jeito, cada Pandora com uma característica. Obviamente, Frank é a original, né? Sim. E então todas de alguma forma referência, tiveram ali como a fonte, né, a pesquisa. A senhora, né? Porque Fanta é a irreverente e Pandora é a sisuda, a carrancuda. E cada um foi criando sua característica. Rodrigo, a primeira coisa que a gente colocou foi um peito que não existia. E esse peito ele foi crescendo, né? Frank não usava. Sim. Diogo parece que já começou a usar um sutiã com um enchimento menor. Jarbas não usava também. E aí Rodrigo a gente botou um... plus size. E aí, litros. Criou uma corcunda, né? Sim. Automaticamente criou uma corcunda e aí ele fez a maquiagem que dá a coisa dos traços, né? De expressão. E fica irreconhecível, assim. Você olha, você assiste um vídeo. Quem tá ouvindo a gente, quem tá assistindo a gente, vai no Instagram, @Baiana de Patifaria. A gente posta semanalmente vídeos, fotos desses personagens e vocês vão ver que eu tô falando a verdade. Eu não vou falar de Marcos Barreto de Araci, que fica irreconhecível, porque Araci realmente que não fica, é a mesma coisa, brincadeira, gente. Vocês vão dar risada demais. Mas é isso, eu acho que tem essa diversão também, sim, né? Que é o camarim, é a produção, é o encontro. Esse que dá o gás do ator também para fazer a peça. Ah, com certeza. E é uma família, né? Com certeza. É uma família com teatral. certeza.